inteligência artificial trabalha a partir de dados e instruções. Instruções foram transmitidas a ela, o que ela mesma construiu. Com isto, ela pode desenvolver basicamente duas tarefas. Ela pode desenvolver tarefas de predição. Olha, com esse conjunto de dados, o previsível é que o fenômeno se dê dessa maneira. Qual é a previsão de regressão ou progressão do número de infectados de Covid? Olha, com esse conjunto de dados, a previsão é essa, né? Então, essa é uma das funções que IA pode oferecer, funções de natureza preditiva. E a outra função que ela pode desenvolver são funções de natureza decisória. Olha, toda vez que isso assim, o resultado há de ser esse assim assado. Esses mecanismos de IA todos que a gente tem ouvido falar, eu até já esqueci os nomes todos. Eu sei que Vitor é o do Supremo Tribunal Federal, né? Tem a Alice também. Qual? Alice é do STJ? É do TCU, análise de licitação. Enfim, já tem uma galera, né? Enfim, esses mecanismos de inteligência artificial, cujos algoritmos ninguém conhece, né? É um mistério total, mas eles têm eles já envolvem uma combinação de predição com decisão. E por que eu estou dizendo isso? É porque eles recolhem informações do processo e das peças, da base de dados de jurisprudência da própria corte e diz, olha, considerados todos esses elementos, a predição é que esse recurso não deveria ser admitido, né? E aí, portanto, o mecanismo de inteligência artificial eleva a decisão já meio que pré-configurada para o julgador decidir, né? Dizem os tribunais, né, diante da imputação de que isso pode ter alguma dificuldade, né, a máquina não pode decidir, etc. Diziam os tribunais, não, esse problema não se põe, porque quem decide ao fim e ao cabo é o magistrado com jurisdição na matéria. Eu acho que essa é uma discussão interessante para se ter em algum momento, e aí já estou evocando a economia comportamental, porque diz a economia comportamental, né, que a decisão, o processo humano de decisão, tomo café ou não tomo café, levo o casaco ou não levo o casaco, tá frio agora, mas vai ficar calor depois, vou ter que carregar o casaco. Todo o processo humano de decisão é um processo que tem custo. E eu estava estudando essa matéria por conta de um curso aí de economia comportamental que eu estou engajada, e a estimativa, eu fiquei espantada com o número, Felipe. A estimativa é de que nós tomamos ao longo do dia 30 mil decisões. 30 mil. E é verdade, se a gente for pensar direitinho, é verdade. Levanto agora para tomar café? Não levanto, né? Qual processo eu vou pegar? O primeiro da pilha ou o segundo? Agora não é mais da pilha porque é o eletrônico, mas qual que eu vou abrir? Né? Quando você desce, eu vou almoçar primeiro ou vou no banco primeiro? 30 mil decisões por dia. Então é natural que o ser humano queira se poupar das decisões. E aí eu fico pensando, você está no tribunal, veio lá tudo bonitinho, já pré-formatadinho, a minuta do voto pronta, né? Com a jurisprudência do tribunal onde você funciona, uma setinha dizendo clique aqui, aí você vai dizer, não, pera aí que eu vou examinar esse negócio, né? Não sei, não sei se do ponto de vista, né, da natureza humana isto será exatamente assim. Mas essas são ferramentas que a rigor combinam as duas funções, né? E a combinação das duas funções ela pode ser interessante numa outra arquitetura. Você pode ter, eventualmente, a predição num determinado... ao contrário. O mecanismo de inteligência artificial decidindo num primeiro grau, por assim dizer, numa primeira instância de decisão, e você ter o recurso, né, já dirigido a uma estrutura onde haja a intervenção humana, que vai usar, é claro, das informações da inteligência artificial como mecanismo de predição do que seria a decisão correta, mas poderá empreender a revisão da decisão
porque há esse questionamento se a intervenção humana levaria a um resultado diferente. Então nós temos essas duas possibilidades. E veja que elas são muito importantes e muito impactantes para a administração pública. No campo da decisão, a gente terá sempre o problema da legitimidade da decisão. Né? Mecanismos de IA de cariz decisório suscitam essa dificuldade. No campo da predição, a gente tem um problema mais sutil. Imagina você, administrador, o mecanismo de inteligência artificial disse, olha, se você mantiver esta estratégia, esta política pública ou o que seja, a previsão de resultados adversos é de 83%. Né? Pô, mas você acredita naquela estratégia, você acha que há um fator qualquer que vai fazer reverter, não sei o que... Cara, olha o ônus de tomar essa decisão, dizer, tá bom, IA diz que é 83% de chance de dar água, mas eu vou fazer outra coisa, né? Então, assim, os mecanismos de IA preditivos, eles, de um lado, eles são muito importantes, muito úteis, darão um pouco mais de segurança na decisão. De outro lado, eles podem fossilizar, né? Ossificar as decisões da administração. Por isso é tão importante a gente discutir esse assunto. Veja, eu acho que, quer dizer, vamos tornar claro que o IA decisório são aqueles mecanismos em que a decisão em si ela é do mecanismo de inteligência artificial. Onde a gente poderia ter IA decisório? No processamento, por exemplo, de recursos de multa de trânsito, coisas desse gênero. A hipótese que eu figurei é uma hipótese um pouco diferente. É uma hipótese em que você tem uma IA que é preditiva, não é decisória, né? Ela está dizendo, amigo, essa trajetória é uma trajetória perigosa, mas quem vai decidir é o agente público. Veja que é uma hipótese sutilmente diferente. Eu tenho a sensação, sensação, mais um pouco do que isso, tenho a convicção técnica de que mecanismos de IA decisório mesmo, a máquina decidindo a partir de algoritmos configurados e tal, só caberão no direito brasileiro, pelo menos por enquanto, justamente porque IA não é capaz de definir conceitos abstratos, né? Então eu tenho a convicção de que mecanismos decisórios só caberão em atos administrativos vinculados. Porque aí o algoritmo quem deu foi a lei. A lei já disse, olha, os elementos são esses, tem que ser aplicados desse jeito, né? E aí, ok, é uma questão de você traduzir o parâmetro legislativo, né, que determinou a vinculação dos elementos do ato administrativo, traduzir isso no algoritmo e aí você pode ter um mecanismo de IA decidindo. Eu ainda sugeriria, né, que para evitar uma discussão em torno de devido processo, né, porque aos litigantes no processo judicial e administrativo será assegurado, né, o direito de defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Então, para evitar uma alegação de violação ao devido processo, eu acho que, em havendo um mecanismo de IA decisório, num ato vinculado da administração, a revisão, né, o nível recursal, este deve necessariamente ter o elemento humano. Porque aí você teria a oportunidade de ter a intervenção humana para eventualmente corrigir uma aplicação distorcida do algoritmo. Ou mais do que uma aplicação distorcida, veja como isso é desafiador, Felipe. Mesmo no ato vinculado, né, a gente terá que traduzir aquele comando, né, em algoritmos. E pode haver um problema, um ruído de comunicação nessa tradução, né? Porque alguém terá que dizer para o programador, etc, etc. Pode haver um ruído de comunicação. Ou você pode ter uma situação concreta que se apresente que não tenha sido considerada na minha leitura inicial, mesmo de um ato que seja vinculado. Porque passou a cuidar de uma coisa que não existia. Sei lá, fico pensando, recursos em determinadas infrações de trânsito. Na hora que a gente tiver o carro autoconduzido, isso é um dado novo. É um dado novo, né? Então, esta intervenção humana na revisão, eu penso que seria importante para, pelo menos, acender essa luz vermelha. Olha, agora tem um dado novo,
precisamos atualizar o algoritmo, porque nós temos um dado novo no cenário que eu percebi neste recurso aqui, né? Então, eu penso que esse é o cenário. Então, podemos ter IA decisória nas hipóteses de ato vinculado. Agora, temos este problema do caráter indutivo da IA de natureza preditiva, né? Bom, e se a IA de natureza preditiva indicar que não faça e o administrador quiser fazer? Pode? Pode. É claro, ele tem um ônus argumentativo maior, né? Ó, ok, a IA preditiva disse isso e tal, mas existem esses dados novos, essa condição nova no cenário que vai mudar, a IA aprendeu, né, e fez essa predição a partir de dados pretéritos, mas agora é pandemia, agora é isolamento social, é outra coisa, né? Então haverá situações em que o administrador terá tranquilamente justificativa para dizer, não, beleza, essa era a predição naquelas condições, mas as condições mudaram, né? E aí, portanto, a minha escolha é de outra natureza.